Oi, gente, boa noite. Ainda estamos no dia 30 de abril de 2020 e eu resolvi fazer um videozinho aqui para falar um pouco sobre as atribuições, sobre as competências da Polícia Federal e da Agência Brasileira de Inteligência, a BIM. Porque vocês sabem, né, que tá tendo um burburinho na política em relação a essas duas agências. E aí eu fiquei curiosa em relação a isso e resolvi dar uma olhadinha na Constituição sobre o que fala e dar uma olhadinha na legislação também. E no próprio site dos dois órgãos federais, né, da ABIN e da Polícia Federal. Vamos primeiro dar uma olhadinha na nossa Constituição da República Federativa do Brasil de 1982. Na Constituição, no seu artigo 144, o artigo 144, antes disso, vamos só dar uma olhadinha onde está falando sobre a Polícia Federal dentro da Constituição. Então, está falando dentro do título 5, do título 5 da defesa do Estado e das instituições democráticas. Esse é o título 5. E aí o capítulo 3 dentro deste título fala da segurança pública. Então, a Polícia Federal é um órgão da segurança pública no Brasil, né? E aí o artigo 144 diz o seguinte: a segurança pública deve ser desculpa, a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. E aí eles colocam aqui 5 órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiro militares. O que acontece? No finalzinho de 2019, se não me engano, foi feita uma emenda à Constituição. Esse meu vademecum aqui é de 2019 e ele não, como é do início de 2019, não tem nele essa emenda à Constituição, mas no final de 2019 foi incluída a Polícia Penal nesse artigo 144. Então, além desses 5 órgãos, na verdade 6, porque eles colocam polícias militares e corpos de bombeiro militares, né, no mesmo. Mas tem também a Polícia Penal agora. Mas vamos voltar ao assunto, né? Polícia Federal. O que se fala sobre a Polícia Federal? No parágrafo 1º disse o seguinte: a Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a. E aí dá-se as atribuições, as competências da Polícia Federal. Então, primeiro, atribuição, competência aqui, né? Seria a atribuição mesmo. Apurar infrações penais contra a ordem política e social, ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. Segundo, prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos das respectivas áreas de competência. Terceiro, exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. E aí, quarto, exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. Polícia Judiciária da União. O que é a Polícia Judiciária? É aquela polícia que apura, que apura os tipos penais, os crimes, né? Então, quais são as polícias judiciárias? A Polícia Civil, no âmbito dos estados, e a Polícia Federal, no âmbito da União. Então, a Polícia Federal, enquanto Polícia Judiciária, ela cuida, ela tem aquela atribuição de cuidar, de apurar os crimes contra a União, né? Os crimes de corrupção,
assim como crimes que têm participação, tráfico ilícito de entorpecentes, crimes internacionais, né? Então essa é a atribuição da Polícia Judiciária, aqui no caso da União, né? Da Polícia Federal. Isso aqui é o que consta na nossa Constituição da República Federativa do Brasil de 88 em relação à Polícia Federal. É isso que está aqui, né? Aí fui ao site da Polícia Federal para dar uma olhadinha no que se fala lá. Deixa eu só dar. Vou olhar aqui. Deixa eu ver onde é que tá. Tá aqui. Então, aí se fala lá na Constituição Federal, né, das competências e fala exatamente. Não é esse aqui. Acredito que seja esse. O site da Polícia Federal fala o seguinte. Aqui. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se a apurar infrações penais contra a ordem pública, política e social, apurar infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, apurar outras infrações penais cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei, prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, prevenir e reprimir o contrabando e o descaminho sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência, exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras e exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. Então isso é o que consta lá no site, que é quase que uma reprodução do que está na Constituição, né? E aí, vamos lá às atribuições da agência da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência. Vamos lá, as atribuições da ABIN. Fui dar uma olhada também no site da ABIN. Primeiro eu vou dar uma lida aqui para vocês rapidamente no que diz a legislação. Não encontrei nada em relação à ABIN na Constituição Federal. Não sei se tem e se eu estou sem saber, mas eu acredito que não tenha nada. Não encontrei nada em relação à ABIN na Constituição Federal. Mas aí encontrei essa lei. Lei número 9.883, de 7 de dezembro de 1999, institui o Sistema Brasileiro de Inteligência, cria a Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, e dá outras providências. Então, o presidente da República, àquela época, ele diz: faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o Sistema Brasileiro de Inteligência, que integra as ações de planejamento e execução das atividades de inteligência do país com a finalidade de fornecer subsídios ao Presidente da República nos assuntos de interesse nacional. Então, esse é o artigo 1º. Parágrafo 1º. O Sistema Brasileiro de Inteligência tem como fundamentos a preservação da soberania nacional, a defesa do Estado Democrático de Direito e a dignidade da pessoa humana, devendo ainda cumprir e preservar os direitos e garantias individuais e demais dispositivos da Constituição Federal, os tratados, convenções, acordos e ajustes internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte ou signatário, e a legislação ordinária. Parágrafo 2º. Para os efeitos de aplicação dessa lei, entende-se como inteligência a atividade que objetiva a obtenção, análise e disseminação de conhecimentos dentro e fora do território nacional sobre fatos e situações de imediata ou potencial influência sobre o processo decisório e ação governamental e sobre a salvaguarda e segurança da sociedade do Estado. Parágrafo 3º. Entende-se como contra-inteligência a atividade que objetiva neutralizar a inteligência adversa. Artigo 2º agora.
os órgãos e entidades da administração pública federal que, direta ou indiretamente, possam produzir conhecimento de interesse das atividades de inteligência, em especial aqueles responsáveis pela defesa externa, segurança interna e relações exteriores, constituirão o Sistema Brasileiro de Inteligência na forma de ato do Presidente da República. Bom, aí o parágrafo 1º diz: o Sistema Brasileiro de Inteligência é responsável pelo processo de obtenção, análise e disseminação da informação necessária ao processo decisório do Poder Executivo, bem como pela salvaguarda da informação contra o acesso de pessoas ou órgãos não autorizados, parágrafo 2º agora, mediante ajustes específicos e convênios, ouvido o competente órgão de controle externo da atividade de inteligência, as unidades da federação poderão compor o Sistema Brasileiro de Inteligência, ok? E aí, artigo 3º, fica criada a Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, órgão da Presidência da República, que na posição de órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência terá a seu cargo planejar, executar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de inteligência do país, obedecidas às políticas e às diretrizes superiormente traçadas nos termos desta lei. Parágrafo único. As atividades de inteligência serão desenvolvidas no que se refere aos limites de sua extensão e ao uso de técnicas e meios sigilosos com irrestrita observância aos direitos e garantias individuais, fidelidade às instituições e aos princípios éticos que regem os interesses e a segurança do Estado. Basicamente isso, eu não vou ler mais porque é bem grandinha a lei, né? Mas assim, foi só para mostrar mesmo que as atribuições da ABIN são essas mesmo, né? Subsidiar ao Presidente da República, a administração pública na condução das suas políticas de governo, né? E aí, vamos ao que está no site da ABIN como atribuições da ABIN. Eu peguei as informações do próprio site da ABIN sobre as atribuições da agência, né? Tem lá na página principal do site, tem lá falando. Tem a pergunta: o que é a ABIN? A Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, é o órgão de inteligência de Estado do Brasil. É responsável por produzir conhecimentos que são repassados à Presidência da República para subsidiar a tomada de decisão do presidente. A ABIN também é o órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência, que tem como objetivo planejar, executar, coordenar, supervisionar e controlar a atividade de inteligência do país. A ABIN é uma autarquia como as agências reguladoras? Uma pergunta. Não. A Agência Brasileira de Inteligência é órgão do Presidente da República, artigo 3º da Lei nº 9.883, de 7 de dezembro de 99, e, portanto, integrante da administração pública direta, nos termos do artigo 8º e 11º da Lei nº 9.883, de 99. A ABIN é dirigida por um diretor-geral, que é ocupante do cargo de natureza especial NES. Qual a finalidade da ABIN? Assessorar o Presidente da República nas questões de interesse de Estado e da sociedade. Quais as atribuições da ABIN? A ABIN trabalha em um universo específico com a competência de planejar e executar ações, inclusive sigilosas, relativas à obtenção e análise de dados para a produção de conhecimento destinado a assessorar o Presidente da República. Planejar e executar a proteção
de conhecimentos sensíveis relativos aos interesses e à segurança do Estado e da sociedade. Avaliar ameaças internas e externas à ordem constitucional. Promover o desenvolvimento de recursos humanos e da doutrina de inteligência e realizar estudos e pesquisas que o exercício e o aprimoramento da atividade o exercício para o exercício e aprimoramento da atividade de inteligência. O que a ABIN faz na prática? Produz relatórios com conhecimentos estratégicos sobre ameaças e potencialidades para o país, tanto internas quanto externas. Por que a denominação de inteligência e não de informações? Porque no sentido de produção de conhecimentos voltados para a segurança do Estado e da sociedade é consagrado o uso do termo inteligência. Como está a estrutura da ABIN no Brasil? A estrutura da agência é composta por uma sede localizada em Brasília, 26 superintendências estaduais, uma em cada estado, em cada capital, na verdade. O que justifica hoje a existência de uma agência de inteligência no Brasil? A necessidade de os governos conhecerem obstáculos de natureza velada ou dissimulada interpostos por outros centros de decisão à consecução de seus objetivos. Além disso, para a adoção de contramedidas que neutralizem esses efeitos, o governo necessita dispor de mecanismos capazes de identificar as vulnerabilidades e as potencialidades internas. Em ambos os casos, uma agência de inteligência atua de forma complementar às demais estruturas de governo. Como mais um instrumento para a preservação da soberania do país. A ABIN tem atuação político-partidária? Não. A ABIN é um instrumento do Estado brasileiro à disposição dos sucessivos governos, independentemente de suas ideologias político-partidárias. A ABIN pode prender pessoas? Não. A ABIN não tem atribuição de polícia. Deter, prender, custodiar ou interrogar são atos incompatíveis com as atividades de inteligência. Com a atividade de inteligência, no caso da ABIN. A agência faz escuta telefônica e tem várias outras perguntas lá no site, né? Então, pessoal, na verdade eu coloquei isso daqui, acho que fiz uma pesquisa muito superficial, tem mais legislação para ser colocada, com certeza. Poderia fazer algo, falar mais profundamente sobre o tema. Mas na verdade eu só queria jogar luz sobre essas questões que tem atualmente aí, sobre essa questão de atribuições da Polícia Federal e da ABIN, se a Polícia Federal não poderia ou deveria produzir relatórios periódicos para o nosso Executivo Federal, a fim de subsidiar o Executivo Federal em relação às suas decisões e tudo mais. Eu acredito que não, por tudo o que eu coloquei aqui agora. A competência da Polícia Federal é uma competência de apuração de crimes, é uma competência a Polícia Federal não é um órgão de governo, é um órgão de Estado também, assim como me parece que a ABIN é. E a Polícia Federal, ela não tem, por padrão, a competência de estar produzindo relatórios para serem passados ao presidente da República. Talvez relatórios administrativos, talvez, né? Ou relatórios de informação no sentido de quantas mortes por dia? Não sei porque o presidente ia querer saber disso, né? Mas, assim, com relação à inteligência, ao órgão de inteligência destinado a essa finalidade, é a ABIN. Então, se a ABIN está fazendo esse papel, ela é quem deve continuar fazendo esse papel. A Polícia Federal não tem essa atribuição, tá bom? É só para jogar luz a esse tema mesmo e trazer um pouquinho de informação a mais para que cada um possa tirar suas próprias conclusões. Um beijão!